Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à disciplina de manejo do solo. Hoje, dia 9 de junho, às 15 horas, 14h50, para ser mais preciso. Então, vamos ter uma aula sobre esses temas de saúde do solo e uma aula mais aplicada, assim, sobre como promover a saúde do solo. E, para tanto, eu vou utilizar um material que eu utilizo em palestras que eu faço aí para agricultores, consultores. Quero compartilhar minha tela com vocês aqui e confirmar que vocês estão visualizando ela, tá bem? Vamos ver. Está compartilhada ou não? Ainda não. Ainda não. Todavia não. Então vamos de novo. E aí agora acredito que vai dar certo. Sim, compartilhado agora? Sim, Bueno, vou botar no modo de apresentação, esperando que não saia. Está compartilhado? Sim? sim, professor. Maravilha. Então vamos lá. Bom, quando a gente olha a situação dos solos agrícolas do mundo, os relatórios nos mostram que apenas 10% dos solos agrícolas do mundo estão melhorando sua capacidade produtiva. Professor, 30% disculpe. estão se degradando. Profesor, disculpe. Então, Estamos viendo digamos, o mosaico pequeno, o mosaico das diapositivas. então tem que achar uma maneira aqui de apresentar ele para vocês. Ainda não? Agora sim, agora sim. Graças. Bueno, 10% dos solos do mundo estariam melhorando, a- aumentando a sua qualidade. E aqui 25% dos solos do mundo estariam com um nível de degradação preocupante. Ou seja, a capacidade do homem de degradar o solo agrícola é 2 a 3 vezes maior do que a sua capacidade de melhorar a sua qualidade. E as causas da degradação, eu diria assim que a gente poderia, são vários fatores, né? Mas a erosão, a perda da matéria orgânica, a compactação do solo, a perda da diversidade biológica do solo estão aí entre as principais. Temos também a adição de contaminantes, né, de insumos agroquímicos que nós utilizamos na agricultura para produzir e que acabam tendo também uma consequência sobre o solo. Então, esses fatores de degradação levam o solo a perder a sua saúde. E o solo, segundo aí o SESB e outras instituições que tentam quantificar o peso da importância do manejo do solo, a estimativa é que ele contribui com 23 até 40% do sucesso de uma lavoura. Então, esse é um trabalho feito por dois ex-orientados meus aí, no Rio Grande do Sul, comparando áreas agrícolas das cooperativas e a diferença entre áreas bem manejadas para áreas com manejo pobre, a diferença foi perto de 40%.
Então, há um interesse muito grande em destacar que a saúde do solo, esse slide aqui é muito importante, tá? A saúde do solo é algo intermediário entre a física do solo, a biologia do solo e a química. Então, aqui eu coloquei assim os atributos químicos, por exemplo, a disponibilidade de nutrientes, o pH, o equilíbrio dos nutrientes, a ausência de elementos tóxicos, formação de um perfil favorável ao enraizamento profundo, presença de sais e de contaminantes. Do ponto de vista físico, a estrutura do solo, a agregação, a aeração é muito importante para o solo, a presença de bioporos e a infiltração e a disponibilidade de água para as plantas e para a biota do solo. E aí, quando nós vamos para a parte biológica, nós teríamos a diversidade de organismos, os biodisponibilizadores de nutrientes, a ciclagem de nutrientes, a biodisponibilização, a supressão de patógenos e o crescimento vegetal. Essa parte do crescimento vegetal ela é muito interessante, né? Alguns organismos, eles são promotores de crescimento vegetal. Então, nós podemos ter fungos e bactérias, o termo que a Embrapa usa é esse termo, né? A literatura usa esse termo. Fungos e bactérias promotores de crescimento vegetal. E esses micro-organismos, quando eles estão presentes próximo das raízes, eles podem, inclusive, induzir expressão gênica na planta. Então, isso é uma coisa que vai, nos próximos anos, aí vai crescer muito, porque tem gente pensando que vai ser possível manipular a biota do solo. E a gente colocar, como hoje nós fertilizamos os nossos solos com produtos químicos, o pessoal acha que no futuro nós vamos poder colocar um coquetel de organismos que vão ajudar a planta a produzir bastante. Então, esse é um tema assim que está em forte pesquisa e provavelmente nos próximos já tem alguma coisa no mercado, mas nos próximos anos a gente vai ter muita coisa nesse sentido aí, de um coquetel de organismos que são colocados junto com a semente para induzir expressão gênica. Vocês podem ler sobre isso, é bem interessante. Mas os quatro princípios da saúde do solo é minimizar o preparo, maximizar a cobertura do solo, isso quer dizer cobertura do solo durante o ano inteiro, maximizar a biodiversidade de cultivos, incluindo rotação de culturas e uso de culturas de cobertura. E o quarto é maximizar a presença de raízes vivas e ativas. Essa questão das raízes hoje é muito importante, né? Nós temos que ter raízes novas, certo? Porque essas são as mais ativas. Então, hoje, assim, os sistemas mais avançados, quando uma planta começa a ficar velha, ela muda os exudatos que ela produz e a quantidade deles. E então é importante a gente ter sucessão de ciclos de cultivos. Isso seria o ideal, porque aí sempre você tem raízes novas para alimentar os micro-organismos e criar um ambiente favorável à biota do solo. Então, aqui é uma imagem que eu tirei lá da África do Sul. É o mesmo solo, só que com manejo completamente diferente. Na mão direita ali da pessoa, esse solo ele teve 30 anos de gradagem e retirada de todos os resíduos vegetais.
e no lado da esquerda tinha uma pastagem, que é essa onde que vocês estão vendo embaixo, de quicuio. Ou seja, o solo é o mesmo, mas um está solo morto, o outro está um solo vivo. E quem determinou isso foi o manejo, não foi a gênese do solo, foi o manejo mesmo. Então a gente pode ficar pensando assim, né? A natureza leva 1.000 anos, 2.000 anos para formar o solo. E o homem, em 30 anos, ele pode matar completamente o solo. A capacidade do homem de destruir, ela é muito forte mesmo, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? Uma geração de agricultores pode tornar o solo completamente improdutivo. Entre a compactação do solo, ela ocasiona várias coisas, sabe? Uma delas altera muito a biota do solo. A segunda é que ela favorece a formação de um subsolo ácido. A origem da acidez do subsolo, ela é natural. O solo tem, dependendo da sua rocha, do processo de intemperismo, ele vai ter a presença de alumínio em profundidade. Mas a compactação faz com que a gente tenha dificuldade de melhorar esta camada profunda. E aí o que acontece é que as raízes não penetram, e se as raízes não penetram, nós não conseguimos levar uma melhoria química, física e biológica para essa camada. Então, de fato, essa camada aqui ácida e com baixo cálcio e sem raízes, em plantio direto, ela tende a permanecer sem melhoria ao longo do tempo. E, portanto, ela não é explorada. Alguém pode me dizer assim, tá, professor, mas por que que tinha que explorar essa camada aí? Porque ela tem água e, e tem alguns estudos que mostram que mais de 70% da água pode vir de camadas do subsolo. Então, no momento que nós não exploramos essa camada, nós estamos limitando a disponibilidade de água para as plantas. Então, esse é o ponto. E o professor David Montgomery, que eu já falei para vocês em aula, né? O David Montgomery ele fala que uma planta com sistema radicular confinado nos primeiros 15 centímetros é uma planta viciada em químicos, dependente de químicos. E uma planta que tem um sistema radicular profundo, que tem os micro-organismos benéficos, ela vai ser uma planta saudável. Então, esse é um pensamento, né, do David Montgomery, né, e muito da dependência do uso de agroquímicos está também atrelada a um manejo de solo que não foi o manejo que favoreceu a saúde das plantas. Então, isso para mim é uma reflexão bem importante, né? Porque nós não podemos ter uma agricultura assim que utiliza uma carga muito grande de insumos, porque isso é ruim para o bolso do agricultor e é ruim para a sociedade, porque sempre vai ter um efeito, um efeito adjacente, um efeito colateral que prejudica o ambiente. Então, as raízes da soja elas são muito sensíveis à compactação, né? Então, aqui você tem um sistema radicular da soja confinada. Então, esse pé de soja aí, essa planta, ela é uma planta dependente de químicos. Ela só vai produzir bem se os nutrientes estiverem próximos da raiz, se tiver água toda semana. Mas ela realmente é uma planta que ela tem poucos mecanismos de adaptação ao ambiente. Então, ela só produzirá bem se o clima for muito favorável. E tem vários estudos.
aí que são feitos que mostram que quando o solo se compacta, a eficiência do aproveitamento de nutrientes do solo ela é muito reduzida. No caso do fósforo, é o nutriente que é menos absorvido em solo compactado. Então, de novo, reforça essa percepção do David Montgomery que nós estamos criando plantas dependentes de químicos, exatamente porque nós estamos comprometendo o sistema radicular. Então, o professor Elmar Floss, que é um fisiologista de Passo Fundo, ele procurou colocar aqui quais são os nutrientes que a gente tem para estimular o desenvolvimento radicular. O cálcio, o fósforo, o nitrogênio, o enxofre, boro, manganês e zinco. Necessariamente não são os nutrientes que a gente estuda como assim, importantes para a nutrição da planta. Mas agora nós estamos falando em estimular quimicamente o sistema radicular para que a planta acesse mais água e, consequentemente, seja mais produtiva. E existem também uma outra linha de pensamento que é nutrição para nódulos e nutrição para biota, que aí é outra linha de pensamento. Então, vejam só, nutrir raízes e nutrir biota do solo. São dois temas novos, duas áreas assim que ainda não estão totalmente entendidas. Algumas coisas eu posso adiantar para vocês, por exemplo, o cálcio está presente em ambas e os micronutrientes metálicos, manganês e zinco também. Então, às vezes, quando a gente tem um objetivo, você tem que entender quais são as necessidades, tanto do sistema radicular quanto da biota. Bom, eu quero mostrar para vocês um pouco dos cases de campeões de produtividade de soja no Brasil. Registrado, a maior produtividade de soja do Brasil foi obtida em Guarapuava, com uma produtividade de 149 sacos de soja por hectare. É bastante. Mas nos Estados Unidos, os recordistas de produtividade aí estão perto de 190 sacos, quase 50 sacos acima do que a gente conseguiu na América do Sul. Eu fui visitar a propriedade lá onde foi obtido esse recorde de produtividade, lá em Guarapuava. Eles trabalham muito com calcário, certo? Então, eles dividem a propriedade em talhões e todo ano eles estão aplicando o calcário e num sistema de rotação e rodízio, e de forma que quando chega no segundo ou terceiro ano já tem que estar de volta aplicando calcário no primeiro talhão. Então, isso é uma logística da propriedade e, na média, eles aplicam 1 tonelada de calcário por hectare por ano, 0,800 quilos a 1 tonelada. E esse calcário, muitas vezes, é aplicado em cima de plantas verdes. Aqui nós temos o caso de calcário sendo aplicado em cima de braquiária, no Paraguai. A razão, aqui vocês podem ver com ferramentas de agricultura de precisão, e a razão para fazer dessa forma, vocês já vão entender agora. Essa aveia aqui, isso aqui é lá na propriedade campiana, né? Esta aveia vai ser dessecada, e aí as raízes vão criar bioporos. E o objetivo de ter colocado o calcário próximo, do sistema radicular
é que este calcário ele penetre no solo exatamente pelos bioporos criados pelo sistema radicular. Então, essa veia aqui, ela já está dessecada e o calcário já está ali. E com isso, a gente tem uma descida de calcário. Esse aqui é um outro agricultor amigo meu, né, seu Rogério Pacheco, carazinho, que ele está trabalhando com dois tipos de nabo forrageiro. Aí nas costas dele está o mix de cultura de cobertura que ele utiliza. Esse mix possui duas aveias, dois nabos e uma ervilhaca. Aqui você tem o nabo pé de pato e o nabo comum. O nabo pé de pato, que é esse mais grosseiro e maior, aí ele tem um ciclo um pouco mais longo e ele tem uma raiz muito potente, né, que vai descompactar o solo. E esse nabo mais, este, este nabo, não sei se alguém está conversando comigo aqui, eu tô concentrado na aula. Depois a gente para um pouquinho e responde as perguntas, se for o caso. Mas esse nabo com raízes mais finas, o objetivo mesmo é aumentar a infiltração de água do solo e ele é um ciclo mais curto. O mesmo caso acontece com as aveias e a ervilhaca. Então, aqui nós temos outro produtor em Cruz Alta, que ele utiliza o nabo forrageiro com uma fonte de cálcio e depois a soja cultivada em cima dessa melhoria química e física. E vocês podem ver que o sistema radicular da soja ele cresceu sem limitação nem física nem química. E aí você tem sistemas radiculares como esse, né, que contrastam com aquela primeira situação, né, que é o que nós gostaríamos. Para a água, isso aqui é muito importante, né, que a planta possa aprofundar o sistema radicular. Se a planta aprofunda o sistema radicular, ela vai acessar um volume de água que a outra planta que teve o sistema radicular confinado não acessa. E isso aí faz com que essa planta seja mais resiliente, né, ao estresse ambiental. Então, uma planta que tem um sistema radicular como esse é uma planta que nós gostaríamos realmente de ter nas nossas propriedades, né? E já aquela outra planta não. Outra questão é esse suprimento dos nutrientes, né? A matéria orgânica, ela é uma fonte muito completa de nutrientes. Praticamente todos os nutrientes podem ser biodisponibilizados a partir da matéria orgânica, né? Então, quando a gente perde o teor de matéria orgânica, sempre vai estar faltando algum nutriente aí. E esse nutriente, mesmo que ele não impacte diretamente a produtividade da cultura, ele pode impactar a biota do solo, que era fundamental para que a cultura tivesse uma resistência a doenças ou uma biodisponibilidade de nutrientes. A formação da matéria orgânica, ela se dá a partir da palha. Nós aqui no sul do Brasil, a gente trabalha com 10 a 12 toneladas de palha como sendo o nosso objetivo. E desta palha, apenas 20% vai formar matéria orgânica. E quando a gente vai para raízes, 40% forma matéria orgânica. Então, por isso que hoje em dia é muito importante nós trabalharmos com plantas que têm um sistema radicular agressivo, plantas de cobertura, né? No caso brasileiro, a braquiária é uma planta que ela pode nos dar até 2 metros de sistema radicular.
Então, isso é muito importante, né? E, e isso aí ajuda a construir o solo vivo. Sair de uma situação de solo morto para uma situação de solo vivo. Entender um pouquinho o papel da decomposição da palhada e da matéria orgânica até chegar aos ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e a umina. Os ácidos orgânicos, ácidos fúlvicos e úmicos, eles têm alguma diferença, né? O ácido fúlvico, ele tem uma mobilidade no perfil e o peso molecular dele é menor. O ácido úmico, ele tem menor mobilidade no perfil do solo e o peso molecular dele é muito maior, certo? Então, dependendo da origem, você tem mais predominância de ácidos fúlvicos ou mais predominância de ácidos úmicos. Eu trabalhei bastante com ácidos fúlvicos a partir do cultivo de algas, mas tem uma fonte de ácidos úmicos a partir da leonardita, que é uma área nos Estados Unidos que produz bastante ácidos úmicos. De toda forma, esses ácidos aí têm uma série de funções. Aqui seria o sistema convencional, e esses ácidos orgânicos, eles estimulam a síntese de auxina, que faz com que as raízes, elas proliferem, estimuladas pela síntese desse hormônio vegetal, que foi induzida pelos ácidos orgânicos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns ensaios que a gente fez aí ao longo dos últimos anos. Esse aqui seria o sistema radicular da soja numa solução só com água, sem nutrientes. Sistema radicular muito frágil. Aqui é quando nós colocamos uma ferrugem junto com. Aí, aí sim que não teve sistema radicular nenhum. Aqui é o sistema radicular quando temos todos os nutrientes presentes, nenhum nutriente faltando. E aqui é quando nós colocamos, né, um ácido orgânico. Então, vocês estão vendo que essas raízes finas aqui, ó, são as radicelas, tá? Essas raízes finas, elas podem ser aumentadas de 5 a 10 vezes quando você utiliza o condicionador. Se você aumenta essas raízes finas, você vai aproveitar mais os nutrientes. E aqui você pode observar o diâmetro do colmo, onde você aplicou o condicionador e aonde você não aplicou. Então, você aumenta o volume de raízes e aumenta o aproveitamento de nutrientes e de água também. Então, nós fizemos uma série de ensaios aqui, lá em Palmeira das Missões. Cada estaquinha dessas aqui tinha uma combinação de insumos biológicos com repetições, etc. Esse aqui é o padrão da fazenda de enraizamento e esse aqui é o padrão bioestimulado. Então, o que que a gente fez aqui? Esse aqui tinha uma aplicação no suco, tinha uma caixa de biológicos, né, para aplicação de bioinsumos no suco. Nós combinamos Bradyrhizobium com azospirillum, combinamos uma fonte de cálcio de alta solubilidade e combinamos um ácido orgânico. Tudo isso para bioestimular o sistema radicular. Nós aumentamos aqui em 5 vezes o sistema radicular e o padrão ficou desse jeito aqui, ó. Você tinha praticamente o mesmo volume de parte aérea, você tinha em raízes. Então, essa parte de bioestimular
O sistema radicular é uma área bem nova, mas que tem muita possibilidade aí da gente modificar muito o sistema radicular, desde que a gente entenda quais são os insumos biológicos e os insumos químicos que nós devemos trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui o Vale do São Francisco. Não sei se vocês já ouviram falar do Vale do São Francisco. Petrolina, no Pernambuco, um clima semiárido, e lá se faz um sistema de fertirrigação. Essas mangueiras que vocês estão vendo aqui, pretas, no caso são duas, elas ficam irrigando por gotejamento e a fertilidade do solo, os nutrientes são aportados aqui junto com a irrigação. Então, é fertirrigação. Isso aqui é uma região do semiárido, e eles utilizam muito ácidos orgânicos. Eles chegam a fazer aí 8 a 10 aplicações por ano de ácidos orgânicos. E todo o resíduo vegetal das folhas, ele é trazido para a região da projeção da copa. E olha a camada orgânica que está sendo formada depois de 10 anos de manejo desta forma, né? Este aqui é o solo original e este aqui é o solo que está sendo construído numa camada de 10 centímetros. Este solo garante a produção de frutos de alta qualidade. Aqui é a manga, e essa manga é para exportação. Vocês estão vendo que essa manga tá protegida com uma cobertura aí, né? Isso aí é para refletir os raios solares e ela não aquecer demais. Então, essa região do Pernambuco é uma das regiões do Brasil que tem a maior insolação e o clima muito seco não dá doenças, dá poucas doenças. Então, a questão é que essa fruta ela é muito doce e aí até 70, 80% das frutas produzidas elas vão para o mercado internacional. Esse é o objetivo, né? Então, é um nicho de altíssima tecnologia, é uma cultura altamente remuneradora, tanto a uva de mesa quanto a manga, mas o nível de tecnologia que eles utilizam é altíssimo, né? Então, se faz lá agricultura de precisão. A região tem muita influência da Europa, de Israel, e o bom que eu queria mostrar para vocês é o manejo de solo aí, mesmo numa área de semiárido, e se construindo esse tipo de solo aqui, eu fiquei realmente surpreso, né? Com como que é possível você melhorar o solo, mesmo em condições que teoricamente seriam difíceis. A questão, então, passa em bioestimular o sistema radicular. Particularmente, faz uns 10 anos que eu venho trabalhando isso dentro da universidade, fora da universidade, com produtores. Então, é uma linha de pesquisa que eu trabalho muito forte, né? E me interessa muito entender sistemas radiculares e como que a gente pode estimular. Quando você estimula esses pelos radiculares, você aumenta muito o aproveitamento dos nutrientes que estão na solução do solo. Então, esse é um caminho, né? Tem bastante teoria sobre isso, né? E nos livros internacionais. Então, nós teríamos aqui dois mecanismos que eu queria mostrar para vocês, né? Esse aqui em amarelo é um fertilizante químico, um fosfato, né? Esse fosfato, a ideia é que ele tem que chegar por difusão até o sistema radicular. Mas nós temos outros mecanismos, né?
que é a interceptação radicular, e aí o tamanho do pelo radicular ele é muito importante, né? E o fluxo de massa. Então, quando a gente bioestimula o sistema radicular, nós estamos favorecendo a interceptação radicular, nós estamos aproximando as raízes do fluxo de massa e até mesmo favorecendo a difusão, né? Favorecendo a absorção do fósforo, que é por difusão. E aí aqui eu mostro para vocês, né, situações em que eu errei um pouco a dose, exageramos um pouco, né? Então, mas você pode ver a quantidade de nódulos aí que se formou, né, indicando que realmente essa bioestimulação ela é muito interessante e é possível, né? E aí o Dirceu Gassin, ele fez uma viagem lá para Inglaterra, né? E lá eles falaram que para absorver, para ser eficiente para a absorção de fósforo, você teria que ter 5 vezes mais raízes do que de água e nitrogênio. Então, isso é bem interessante, né? Por que que nós teríamos que ter um sistema radicular muito desenvolvido? Se nós queremos melhorar o aproveitamento de fósforo, então isso seria importante. Aí aqui eu acho que eu vou pular algumas coisas, e chegar nessa aqui, né? Na camada de 0 a 15, 70 a 90% da nutrição da plantas vem dessa camada de cima. Mas quando a gente pensa em água e nutrientes móveis, a gente pode entender que quando nós temos uma seca, que nem ocorreu agora no Rio Grande do Sul, 25 a 100% da demanda das plantas pode se dar em camada mais profunda. Então, deixa eu posicionar da seguinte forma: se chover bem ou tiver irrigação, a camada que mais vai nutrir a planta é a camada superficial. Mas, sob condições de seca, nós teríamos que aprofundar o sistema radicular, inclusive para nutrir bem a planta. Então, essa é a questão, né? E quais são os fatores limitantes às raízes a buscar água e nutrientes móveis? A acidez, a compactação, a falta de oxigenação, menor atividade microbiana e proteção, do sistema radicular. Então, ele diz assim, que num ano seco e que você tivesse limitação de fósforo na camada superficial, porque a difusão não vai ocorrer com solo seco, o fósforo do subsolo pode contribuir de 37 a 85, e todo o magnésio seria suprido pelas camadas profundas. Então, você veja que é um assunto bem interessante, né? Essa questão da nutrição de plantas sob seca. Muda bastante, né? E o que nós gostaríamos de ter é uma ciclagem fechada, né? Então, o que eu quero dizer com uma ciclagem fechada, né? Nós temos movimentos que são ascendentes e descendentes, e as raízes, então, a natureza, através da lixiviação, ela faz uma realocação dos nutrientes para camadas profundas. E as plantas, elas fazem a realocação de camadas profundas para camada superficial. Então, constantemente, nós vamos estar tendo esse ciclo sendo formado, né? A natureza tentando levar os resíduos, os nutrientes móveis para o perfil, e nós, através de plantas de cobertura, buscando esses nutrientes, trazendo para a parte aérea e recolocando eles na superfície. De forma que o ideal é que nenhum nutriente seja perdido, todos eles sejam aproveitados. Isso seria o ideal, né?
Para isso, nós precisamos ter bioporos. Bioporos. Os bioporos, eles são formados numa escala de anos, certo? Então, nós podemos ter aqui, numa escala temporal, né, até alguns anos para a gente poder formar 100 dias, né, 1.000 dias aqui, um ano, para formar os bioporos. Como é que se forma um bioporo? Bom, um bioporo ele pode ser um fluxo preferencial através de macroporos, pode ser formado pelas raízes, pelo crescimento das raízes, e uma vez que ele se forma, porque ele é estabilizado pela matéria orgânica, ele pode durar décadas, desde que o homem não interfira, né? Então, é muito interessante, né? A formação de bioporos no solo. Esse aqui é um agricultor amigo meu que assistiu uma palestra nossa e se inspirou na propriedade dele, né? Então, ele utilizou o nabo pé de pato numa quantidade de semente muito alta, 23 quilos. O normal seria 8 a 10, 12. Ele dobrou a quantidade de sementes e entrou com uma fonte de enxofre de cálcio na linha de semeadura. E aqui está o, o tipo de raiz que ele estimulou a formar do nabo, raízes aí que tinham 1 metro de comprimento. Esse nabo estava verde e ele, em cima desse nabo verde, ele fez a semeadura no verde. Semeadura de trigo em cima do nabo verde. E aqui o trigo dessa lavoura produziu perto de 80 sacos, né? E a lavoura extremamente uniforme, como vocês estão vendo. Então, essa semeadura no verde é algo novo para nós. Nós não tivemos tempo de estudar isso ainda, mas nós já temos um número crescente de agricultores que têm feito isso, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a planta acessa a água de camadas profundas, ela tem a abertura dos estômatos e entra CO2 e ela evapora a água através de vapor, transpirando, e com isso ela mantém a temperatura do dossel mais baixa. Quando a planta falta água, ela sintetiza hormônios e que sinalizam a fechadura dos estômatos. Então, ela deixa de transpirar e procura reter a água. Com isso, não temos entrada de CO2, a taxa de fotossíntese cai e essa planta começa a subir a temperatura do dossel e subindo a temperatura do dossel, ela entra num processo de estresse. Então, é muito importante a gente ter o aprofundamento do sistema articular. Para finalizar essa parte que eu queria mostrar para vocês e depois trocar uma ideia com vocês, o mercado de biológicos é um mercado que eu diria explosivo no Brasil. Em outros países também, mas eu quero focar o Brasil. Nós temos inoculantes, bioativadores, repositores de biota e biossupressores. É uma aula do professor Andreotti, da Exalc. Qual é o objetivo? É criar na rizosfera uma composição de biota que estimule a planta e biodisponibilize nutrientes, etc. Então, é uma relação aqui de troca, né?
A planta exuda, atrai micro-organismos que vão desempenhar um papel favorável à planta e a planta continua exudando. Então, o professor Andreotti, no modelo conceitual que ele desenvolveu, que o jogo é atrair a biota favorável para o entorno da biosfera, da rizosfera, e afastar os detratores de produtividade para longe da biosfera ou diluir os detratores no meio dos promotores. Esse seria o jogo. O pessoal que trabalha com agricultura orgânica, eles têm quatro temas principais aí, né? Eles trabalham com micro-organismos promotores de crescimento e disponibilizadores de nutrientes. Eles usam bioinsumos, fazem um manejo de solo sustentável, com proteção, e recorrem ao uso de remineralizadores do solo. Voltando às funções do microbioma, né, e nos aproveitando aqui da aula do professor da Exalc, o Andreotti, os biodisponibilizadores, por exemplo, hoje no mercado nós temos a biodisponibilização do fósforo. Eu posso dar dois produtos comerciais, mas teriam muitos, né? O Bioma Free, o BioFree da Biotrop e o Bioma Fós da Simbiose e tantos outros que são destinados à biodisponibilização do fósforo. Então, esse aqui nós temos um mercado aí bastante aquecido com esses biodisponibilizadores. Nós temos fixação do nitrogênio, que é usado pela maior parte dos agricultores, na soja, por exemplo, e nós vamos ter no mercado, muito em brevemente, biodisponibilizador de potássio, e o pessoal está fazendo esforço, então, para aproveitar as reservas do solo. Nós temos organismos que são muito importantes para a estrutura do solo, e esses organismos, entre eles, eu queria destacar as micorrizas, certo? E nós temos micro-organismos que vão fazer a promoção do crescimento das plantas e a proteção vegetal. E essa proteção vegetal se dá de diferentes formas, formação de filmes, protegendo sistema reticular, proteção de parte aérea contra pragas, doenças. Então, o mercado ele é muito amplo. E se estima que até 2025, 2021, nós vamos ter aí 20, hoje se estima que nós temos 25% das áreas cultivadas usando biológicos. E eu tive visitando uma empresa, a Balagro, lá em São Paulo, e o diretor nos falou que hoje a proteção de plantas é 5% de biológicos no Brasil, mas o potencial do mercado é chegar até 50% de proteção de plantas com insumos biológicos. Então, há um espaço aí muito grande para gradativamente entrar os biológicos e substituir os insumos químicos. Mas o pessoal, mesmo os mais otimistas dos biológicos, eles acreditam que vai haver uma convivência, talvez mais equilibrada entre o uso de biológicos e químicos. Hoje, a nossa agricultura ela é muito dependente dos químicos, talvez aí 90%, 95% de químicos e 5% de biológicos. E nós vamos avançar aí, eles acham que a gente pode chegar a 50% de biológicos e 50% de químicos, o que seria uma transformação espetacular.
Então, é um mercado crescendo muito. Aqui alguns dados de um seminário, de uma palestra apresentada pela Maria Ângela Hungria e a Ieda Mendes, da Embrapa, duas pesquisadoras muito importantes no Brasil. Elas mostram o papel das micorrizas, né, que podem incrementar em até 8.000% o desenvolvimento das plantas, uma coisa muito interessante, né, o volume de raízes que as micorrizas podem ajudar a formar e aproveitamento de água e de nutrientes. E, e nós temos, né, o Rotella, que é o primeiro inoculante de micorrizas, né, que foi lançado aí em 2018, né, e a Nova Tero e a Rotella. A Rotella tá permitida para soja, milho, feijão e trigo. Então, eu vejo assim com muito bons olhos, né, a utilização destes organismos. Mas olha o que ela diz aqui. Às vezes não é preciso usar bioinsumos, né? Se a gente tem uma braquiária decumbens, um páspalo notatum e páspalo marítimo, eles são multiplicadores de micorrizas. Então, a gente não precisaria ter a bioinoculação, porque já ocorre de forma eficiente. Então, a perda da biodiversidade e da atividade microbiana implica em menor ciclagem de nutrientes, uma rizosfera deficiente, perda da estrutura que seria importante para ter ar e água para os micro-organismos, favorecimento ao ataque de fungos patogênicos, ataque de nematóides, menor nutrição, maior demanda de insumos, e com isso a sustentabilidade fica em xeque. Então, não basta inocular micro-organismos, introduzir, nós temos que se preocupar com a sobrevivência, com a sucessão, com a interação desses micro-organismos e se eles vão entregar o que a gente espera, né? Mas, assim, a literatura está muito farta, né, de que o potencial é muito grande. Então, aqui nós temos uma mesma planta dividida em duas situações: sem colonização de micorrizas e com colonização de micorrizas. Sem inoculação, você vê que o aproveitamento dos nutrientes ele é restrito a uma região muito próxima das raízes, né? Com a extensão do sistema radicular pela presença das micorrizas, nós vamos aproveitar muito mais nitrogênio, água, zinco, fósforo. Nós vamos ter ainda aumento da resistência aos patógenos foliares, aumento da tolerância à seca, aumento da tolerância à salinidade e, e muitos nutrientes vão ser transferidos via a ação das micorrizas. Então, realmente assim, quando a gente conseguir ter sistemas com a presença de micorriza nos nossos solos, isso vai ser espetacular. Para concluir, um trabalho que um orientado meu fez, e a gente apresentou e publicou ele nessa revista aqui, de Open Access, se vocês quiserem procurar, Saúde do Solo, Soil Health Checkup of Conservation Agriculture Farming Systems in Brasil. Nós escrevemos esse artigo aqui em colaboração com o professor Amir Kassan, que ele é professor da Universidade de Reading, na Inglaterra. Nós fizemos análise de DNA do solo. Essa análise de DNA permite identificar a ocorrência de organismos que não seriam desejáveis, né?
Vou pular isso daqui, vou pular isso daqui. E nós encontramos aonde a gente estava produzindo mais, uma maior diversidade de organismos. Cada pontinho aqui é um organismo diferente. Aqui, aonde a gente estava produzindo mais, você vê que tem muito mais diversidade do que aqui, aonde a gente estava produzindo pouco. Então, aumentar a diversidade de organismos é importante. Mas, além disso, nós encontramos que aonde a gente estava produzindo muito bem, a gente tinha penicillium, tinha tricoderma, pseudomonas, tinha bacilos. Aonde a gente estava produzindo mal, tinha esses mesmos organismos, só que eles foram suprimidos muito a sua quantidade. E isso foi associado à compactação do solo. E quando nós perdemos os organismos benéficos, ou eles estavam numa situação, numa quantidade muito pequena, predominou Fusarium e Macrofomina. E quando eles estavam em quantidade grande, houve uma supressão dos patógenos. Então, nós conseguimos relacionar que a produtividade das culturas, no caso da soja e do milho, estavam também relacionadas com a biota do solo, certo? Esse aqui é a caminhonete do Herbert Bartz, é a caminhonete que ele usou para desenvolver o sistema plantio direto no Brasil. E aí, com isso, né, eu fico agora para a gente conversar um pouco, vocês tirarem as dúvidas de vocês. Deixa eu ter certeza que a minha tela não está mais compartilhada. E agora eu queria escutá-los aí, né? Que dúvidas vocês têm? O que que vocês acharam desse manejo? Eu estou chamando isso de biomanejo do solo, né? Acho que é uma área que vai crescer muito no Brasil. A gente sabe ainda pouco, mas eu gostaria de expor vocês a isso, né? Dizer que sempre que a gente trabalha com insumos biológicos, nós temos que ter um olhar muito mais atento do que insumos químicos, porque, na verdade, a eficiência do funcionamento desses organismos é muito mais complexa, né? Depende de muitos outros fatores. Mas, por outro lado, assim, há um clamor da sociedade para que nós tenhamos uma agricultura mais limpa, uma agricultura que sequestre carbono, que diminua o consumo de combustíveis fósseis, que emita menos gases de efeito estufa e que seja mais sustentável. E por sustentável se entende que se use mais eficientemente os químicos ou se substitua parcialmente por produtos biológicos. O que que vocês acham? Eu acho que vem a se vai somar isso, né, professor? Me escuta? Bem, escuto, escuto. Ah, não. Assim, o senhor tem várias análises ali, estava olhando e não apresentou diferenças, não tem valores de diferença de produtividade, né? Quando mostrou os biológicos ali. Isso é uma dúvida que normalmente qualquer produtor vai cobrar isso, né? Vai mostrar que tem diferença radicular, mas quanto esse investimento me trará retorno a curto prazo, que é normalmente que os produtores querem ter mais essa informação, né? Uhum. Isso é uma coisa bem interessante, né? Eu, particularmente, tenho umas propriedades que eu acompanho, que a gente está tendo um ganho de produtividade bem expressivo, sabe? Mas eu acho que a gente pode prometer, assim, seria sistemas mais resilientes, né? Sistemas com que a gente mantenha a produtividade, mesmo com as condições climáticas, subótimas. E no caso do Rio Grande do Sul, nas últimas safras, são condições extremamente severas, né?
Então, esse é o maior ponto, eu diria assim, né, Kleber? A nossa agricultura, ela é muito dependente do clima, né? E aí tem até uma linha de pensamento, né, nos Estados Unidos, na Europa, que chama Climate Smart Agriculture, agricultura inteligente quanto ao clima. E o que quer dizer é que a gente tem que diminuir o efeito do clima sobre o resultado final da nossa atividade agrícola. São vários processos que a gente pode adotar, mas sem dúvida o manejo de solo aí ele é muito importante para isso. Mas eu te entendo, né? E o agricultor ele sempre está muito com isso, né? Mas quanto que me entrega mais? E o que a gente tem que pensar é assim, mas quanto que isso aqui é mais eficiente? Quanto que isso aqui vai me estabilizar a produtividade, vai diminuir o meu risco? E hoje em dia é muito importante fazer gestão de risco. Ah, com certeza. Como o senhor comentou ali, pelas imagens dali, que eram os dois tipos de nabo e mais aveia, quanto isso incrementa em matéria orgânica no solo, quanto isso vai me deixar e com melhorar o meu reservatório de água, que é o solo, né? Isso, a ideia é exatamente esse, né? Você teria que mexer na parte física e biológica ao mesmo tempo. Elas andam junto, né? Ontem à noite eu participei lá em Cachoeira da Fenarroz e tinha uma empresa lá que é de Camaquã, sabe? E eles estão focados no manejo desses planossolos, que tem um B textural, né? Então eles falaram assim, professor, não é fácil, porque o planosolo, às vezes, ele está muito úmido, falta oxigênio para essa bicharada. Então você tem que trabalhar com a parte física e biológica juntos, porque senão você perde, não tem sucesso. Eles trabalham bastante lá com tervo persa, né? E outras estratégias, exatamente para poder manejar esses planossolos, que o manejo é diferente dos solos bem drenados. Mas o interessante é tu entender cada solo, cada ecossistema e procurar as oportunidades e entender os fatores limitantes. Os É, fatores com, limitantes cer- podem variar muito. com certeza, nós passamos agora, semana passada, pela Semana Roseira aqui em Alegrete, e 80% das palestras falavam nisso. E o pessoal, conversando com os produtores ali, o pessoal está investindo bastante na rotação com soja e milho e camalhão, né? Que é o problema para nós do plano solo aqui, é drenar ele, né? Para produzir. Só que o pessoal está usando soja como ar nessas áreas. Mesmo assim, teve vários produtores que plantaram soja, fizeram camalhão e deram ênfase ao arroz. E aí não teve água suficiente para colocar no soja, né? Então esse foi um problema que eles admitem, né? Que com é, que eu acho que vamos dizer assim, sem dúvida, em torno de 60% das áreas de arroz faltou água, né? Então o pessoal É, terminou limitando, salvando o arroz e deixando a soja em segundo plano. exatamente, né? Prepararam, fizeram uma preparação de solo com camalhão, com nivelamento de solo, uniformizar a declividade e plantaram. E aí chegou a hora de botar água que era necessário, ou botaram no início do ciclo e final do ciclo faltou. E você vai nos apresentar um seminário, então, de rotação soja, arroz, com utilização de camalhões e outras estratégias, é verdade? Essa é a ideia, é mais ou menos por aí a ideia. Mas que maravilha! Vai ser ótimo, né, Diego? Vai ser ótimo um seminário de quem está vivendo essa realidade aí. E é muito interessante, eu sou muito entusiasta desses sistemas aí, porque uma vez que você resolve o problema do sistema radicular, te abre todas as possibilidades também de trabalhar com biológicos. Acompanhei um arrozeiro que trabalhou muito com azospirillum, sabe? Azospirillum no arroz, reduzindo uma aplicação de nitrogênio. Então, assim, há um campo muito, muito promissor aí. Muito bem.
Seu Oscar, o que achou das discussões? Ah, muito bom, doctor. No, estaba viendo la situación, ¿no? Más que todo, la interacción de solo agua-planta, atmósfera, Sim, desde ese punto de vista de densidad, ¿no? De porosidad, densidad aparente, enfoques que pasan a veces en lo que es en hidrogeología, a zonas saturadas, zona no saturada. La zona no saturada donde se da más o desarrollo radicular, o sea, donde está, ¿no? A raíces. Y yo tenía una experiencia que aconteció en Perú y quería preguntar al señor si a teoría que él les conducía, ¿qué acontece? Que había un local que tiene un sistema de irrigación tecnificado, o sea, botellamiento, aspersão, sim, a lámina de agua es muy baja, ¿no? En comparación con un sistema de inundación. sim, Entonces, acontecía que había mucha diferencia entre los evasores y expresores de ese sistema. O sea, a pesar que era tecnificado, tenía que haber sido, ¿no? Igual todo, ¿no? Más había una problemática. Había predios, parcelas con mucha presión, mucho basado y otros mucho poco. Então, se fez un melhoramento para regular esos predios que tienen mucha presión, mucho basado. Y luego consiguieron igualar, ¿no? Más, ellos luego falaban que sus plantas, más que todo alfafa, no se podían, habían sido sometidas a un estrés hídrico. Entonces, la teoría que se falaba era que si bien no cierto era un sistema de presado y que la lámina de agua era pequeña, como empleaba mucha más agua del sistema, el sistema radicular se había desarrollado mucho más, o sea, mucho más. Y sim, cuando mudaron ese sistema, o sea, con menos presión, menos basado, estaban raíces, ¿no? Más profundas, sufrían eso y tenían que adaptarse a ese sistema, ¿no? Estaba, o que se falaba era ese, eh, que había un sobredesarrollo radicular debido a esa excesiva lámina de agua, ¿no? Y que esa planta tenía que acostumbrarse de nuevo, ¿no? Para esa menor lámina de agua, ¿no? Entonces, no sé si la teoría que manejábamos en esse momento era correcta, ¿no? Era certa. sim, é muito interessante isso, né? Da pressão afetando a água, o deslocamento da água e, consequentemente, o sistema radicular. É, não saberia te dizer nesse momento qual o sistema mais eficiente, mas, de fato, acredito que hoje tudo nos leva a crer que o aprofundamento do sistema radicular é muito importante, mesmo em áreas irrigadas. Embora a minha experiência é mais com áreas não irrigadas, né? Por sistemas de gotejamento. Mas eu, quando fui ao Vale do São Francisco, lá no Pernambuco, as empresas estavam, inclusive, com o Risotron, muito preocupadas em acompanhar o desenvolvimento radicular e qualquer limitação que tivesse ao sistema radicular, eles procuravam fazer intervenções. Então, eu entendo assim que o aprofundamento do sistema radicular, mesmo em áreas irrigadas, ele é muito importante. Essa região aí que eu falei para você, que é o Vale do São Francisco, do Rio São Francisco, é uma região extremamente tecnificada, extremamente avançada em relação à produção de grãos, por exemplo. Se utiliza a fertirrigação lá há muitos anos e eles se preocupam muito com o desenvolvimento radicular. E agora, essa questão da pressão da água, eu não tinha essa informação, mas lá eles me falaram algumas coisas sobre volume de água e frequência de irrigação que teriam realmente ajustes a serem feitos, né? E eles fazem na fertirrigação também um ajuste, sabe? Quando está na fase vegetativa,
eles incrementam nitrogênio, por exemplo, e incrementam o volume de água. Quando está na fase reprodutiva, então aí eles incrementam fósforo, potássio e diminuem um pouco o volume de água. Então, assim, são ajustes de acordo com a fisiologia vegetal e essa inter-relação que você falou aí, solo, água e planta. E isso em alguns ambientes que a gente tem uma restrição hídrica muito forte, isso é fundamental. Agora, Oscar, o interessante é que esse povo lá de São Francisco, eles trabalham muito com biológicos, sabe? Então, fiquei impressionado com isso, sabe? Porque eu achava assim, aqui os biológicos devem ir muito mal, né? Porque a umidade relativa muito baixa, temperaturas altas, mas eles trabalham bastante com biológicos, especialmente biológicos de solo, assim. Eles apostam muito nos biológicos e tem várias empresas de São Paulo atuando na região lá e multinacionais e se usa muito biológico, sim. Muito bem, obrigado, Oscar. Obrigado a você. Roberta, Kleber, Sabino, quem gostaria de usar a palavra? Eu, eu aproveito agora Diego, o comentário do Oscar, que bueno, Oscar y yo venimos de Acama de Riazor, ¿no? isto. Então, eu gostei muito da participação e sempre quedo com mais eh, curiosidades, ¿no? Después de estas aulas. E eu estava relacionando muito ao tema que a Diego por cuando a gente, por ejemplo, los ensayos, algunas veces se hace comparaciones con la fertilización, ¿cómo sería fertilización en portugués? Con la fertilización química y biológica. ¿Tá? A química siempre, por lo general, una boa solución madre, por lo general, siempre da el mayor rendimiento. Entonces, desde el punto de vista biológico y químico, por lo general, químico siempre da más. Tá? Mas, agora, en este tema da saúde do solo, aí eu tenho a curiosidade. Como pode ser a evolução, tá? Com relocalizada, desde o ponto de vista biológico, químico, físico, tá? A lo largo de, yo qué sé, 10 anos capaz de manejo biológico y químico, ¿cómo pudo evolucionar? Tá, a producción es una cosa, tá? Mas ¿cómo pudo evolucionar o manejo do solo en esa condición? ¿Por qué? Porque con riego localizado, você vai ter boa desarrollo radicular o a localización da agua a primeros centímetros, está muy desarrollado. Mas o papel biológico, ¿cómo va a desenvolver a lo largo del tiempo? 5, 6 años. Es interesante, por eso quedé con esa dúvida, porque sempre a conversação com os colegas, falamos assim, rego localizado, químico, muita produção. Tá, tudo bem. Mas o que passa com a saúde do solo? Uma Perfeito. coisa que eu quedei aí pensando. É muito boa a sua reflexão, Diego, porque o que se passa? Não temos experimentos de largo prazo com isto. Então, se tem na prática de los agricultores, pela academia, não temos experimentos com uso intensivo de biológicos por largo prazo, com substituições graduais, progressivas, e até onde esse sistema vai ser sustentável, vai ser produtivo. Se acredita que se os indicadores estão indo bem,
que isso possa ir por longo prazo, né? Então, nos falta experimentos e me parece que vamos ter que fazer muita coisa em termos de estudo de casos, de irmos até as fincas onde se está praticando isso por vários anos, tentar entender que tipo de câmbios que ocorreram, que não haja um esgotamento da fertilidade do solo, e que os processos, que a organização do solo esteja cada vez progredindo. Há aí me parece uma luz no túnel de los 30% de solos degradados que temos ao redor do mundo, que não estamos logrando sucesso com o manejo convencional, baseado em químicos, e que possamos aí reverter este quadro e aumentarmos os 10% de solos do mundo que estão progredindo. Há que confirmar que tudo isso vai acontecer desta forma. Há uma discussão muito grande com relação à produção de biológicos na fazenda, chamamos on-farm, ou a compra do insumo e a aplicação durante a semeadura ou a aplicação aérea. O agricultor le gusta produzir em sua finca porque ele lo pode aplicar com mais frequência e com doses mais altas. Ele acredita que com isso ele está intensificando o processo e cambiando mais rápido todo o sistema. Então, são coisas que temos que avaliar. Há um risco também de você ter contaminantes, de estar pulverizando talvez um produto de baixa qualidade. Essas são as das grandes discussões que temos, e há espaço para ambos os sistemas. Para pessoas que não têm capacidade, não têm tempo, vocação para ficar multiplicando micro-organismos, como há espaço para aquele pequeno agricultor que deseja fazer uma agricultura mais artesanal, uma agricultura mais manual, de utilizar essas práticas, porque elas podem ser mais econômicas e aumentar a rentabilidade. Então, esse também é um assunto assim, muito interessante, né? Que comporta diferentes pontos de vista. Quem produz bioinsumos, eu gostaria de que comprasse o bioinsumo e aplicasse toda a safra e repetidamente. O agricultor, muitas vezes, lhe interessa ele ter a capacidade de multiplicar, porque com uma dose chica de bioinsumos, se pode produzir para uma grande área e, consequentemente, produzir a um custo mais acessível. A este ponto, é difícil para nós outros dizer qual o caminho que vai preponderar. Há muita discussão técnica a respeito disso. Há uma legislação que precisa avançar, que está avançando, sobre o uso de bioinsumos na agricultura. Todos os países, me parece que vão ter que ter uma regulamentação que discipline este uso. O que se sabe a esse ponto é que o agricultor pode multiplicar o bioinsumo, mas não poderia comercializá-lo.
a não ser que ele tenha registro para isso. Então, é um processo semelhante ao que passa com sementes. Você pode fazer um cruzamento de materiais genéticos, pero não pode comercializar essa semente produzida a partir de um cruzamento que você desenvolva em sua propriedade. E mais ou menos se passa isso com os insumos biológicos. Mas é bem interessante, sim. Diego, falta experimentos de largo prazo para termos uma base científica mais robusta. Y profesor, porque la cosa que yo siempre pensé y con el tema de riego localizado, tú bien, el riego localizado, más agua tecnología, ok, más o manejo, es otro problema, ¿tá? Porque el riego localizado con químicos siempre va a tener bulbo húmedo, ¿sí? Un frente de sais, ¿ah? Então, o que pasa con ese frente de sais después que você tem un, una temporada, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Pues, a recomendação técnica, por lo general, es você tem que regar com aspersão, superfície e lixiviar. Y después, todo esas sais para dónde se van. Agua subterránea, deriva en agua superficial, y el problema es Sim, mayor. Después, sim, você lo que va a estar haciendo es desplazando el problema sim, para otro sim. lado. Isso pode Mas acontecer, isso pode acontecer. por eso es que eu acho importante lo que você falou de fertilización. ¿Cómo es, profesor? Fertilización en portugués, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es? É, fertilização, Sí. é, fer- Igual, entonces. isso. A fertilización, en este caso biológica, eh, no saludo solo. Y nada más no solo, no un sistema, porque como se Um falou, sistema, sim, isso é claro, importante. porque o solo es un sistema abierto. Eso É pasa um dentro de cuatro sistema patas. aberto, exatamente. E Por aí, eso. assim como temos contaminantes químicos que podem chegar a cursos d'água, temos os contaminantes biológicos. Oscar, lo dou um exemplo de litoral catarinense, Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú. Em la último veraneio, houve um caso muito grande de desenteria. As pessoas, ou por consumir a água, ou por simplesmente banhar-se, lo adquiriam coliformes, e isso dava febre, muitas tinham que ir ao hospital. E se estudou várias causas disso, por que estava acontecendo isso. E uma das causas que apontaram é que houve um ano muito chuvoso e que mesmo a água que lavava as ruas chegava aos cursos d'água e aí contaminava o litoral. E a outra teoria é que, como foi um ano muito chuvoso, o rio acabou recebendo uma carga muito grande de sedimentos orgânicos provenientes de mangues, da vegetação, e estes sedimentos orgânicos serviram para uma multiplicação absurda de coliformes por matéria orgânica dissolvida. E então, se esse ano estão fazendo, eh, como chama, moles, estão conduzindo a água do rio para longe da costa, do litoral, para que isso não aconteça novamente. Então, se essa é a sua preocupação, eu acho que ela é muito pertinente, Diego. Não se trata apenas da planta e do solo no local que ele está, mas isso também pode ter água subterrânea, água
eh, de armazenagem e as consequências disso não se sabe sobre isso. Não há informações, por enquanto, sobre isso. Então, sim, é uma preocupação, sim, muito, muito oportuna. Bueno, eu acho que tivemos uma bela rodada. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão. Foi algo mais prático, mas essas são as oportunidades, os desafios do manejo de solo e de plantas com base mais biológica. Gostei que o Diego trouxe um pouco de equilíbrio a essa discussão, porque se há vantagens e há desvantagens. E nosso papel como investigadores não é olhar solamente as vantagens, mesmo que queremos promover o sistema. Temos que olhar as desvantagens e procurar manter as desvantagens sob controle. Então, obrigado, Diego, por trazer este questionamento à nossa consideração. Bom, desejo a todos um ótimo feriado. Vou mantendo informado aqui sobre nossa programação. Agora, vocês têm 2 semanas para pensar aí no seu seminário e encaminharmos o fechamento da disciplina, que eu espero que tenha, do meu ponto de vista aqui, colaborado para que vocês ampliassem a visão sobre o manejo de solo num contexto não só produtivo, mas ambiental e de sustentabilidade. Muito obrigado, muitas graças a todos. Espero les ver pronto. A aula estará disponível em Moodle para que possam assistir novamente, para refletir. Enquanto isso, vão tomando seu mate e vão pensando em seu seminário. Muitas graças e um bom descanso. Como chama o descanso? Em espanhol, esse período de feriado. Sí, como Un también igual, descanso. bueno, feriado y descanso, igual. Ahí Um dia coincidimos. que não é de trabalho, como se chama em espanhol? Día de descanso, O Dia de libre, descanso. feriado. o Sim, día feriado. libre. Ya. No outro, brasileiros, nos agrada muito feriados. Temos quase que o dobro de feriados dos outros países aí. Nos encanta muito. Muitas graças, senhores. Até a próxima. Professor, Gracias a Sim. ustedes. Chao. sobre as apresentações, não sei se alguém já manifestou, mas eu gostaria de né, apresentar logo na primeira semana, Que devido que bueno, na semana seguinte pode ser um perfeito. pouco complicado para mim. Já Sim, me perfeito. coloco Já, para apresentar na primeira semana, na será primeira ótimo, semana. ótimo, ótimo, ótimo. Maravilha. Cada um organize e me passe isso pelo WhatsApp e eu vou organizando tudo aí. Muito Tá, obrigado. obrigado. Um saludo para todos. Pessoal,